Você gosta de ETs? Então agora imagina uma fantasia que tem exatamente esse elemento. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai bater um papo sobre A Improvável Annelise, livro da Tati Azevedo. E como eu disse, esse livro vai misturar ETs e fantasia, mas não pense que esses ETs são verdinhos, cabeçudos, de olhos arregalados, eles são bem parecidos com os humanos. Eu falei sobre esse livro lá no Book Haul de outubro, então se você não assistiu e gosta de Book Haul, o link vai estar aqui nos cards pra você assistir no final, ok? E se você conhece algum amigo ou amiga que gosta de fantasia com elementos diferentes, indique esse vídeo pra ele ou pra ela, porque eu vou amar ter a companhia do seu amigo ou da sua amiga por aqui. Já deixa seu joinha, porque ele ajuda demais. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Aqui eu falo sobre livros, série e filmes, todo esse universo maravilhoso que a gente tanto ama. Me segue nas redes sociais também pra você saber de todas as novidades. E se você ficar interessado em comprar esse livro, o link vai estar aqui no box de informações, ok? Eu já digo que vale muito a pena, porque esse livro me surpreendeu demais. A Improvável Annelise foi uma surpresa muito feliz, porque eu não sabia exatamente o que esperar dessa história. Eu só sabia que ia misturar ET e fantasia, como eu já disse no início do vídeo, e foi uma surpresa tão incrível que eu fiquei super feliz desse livro ter chegado até mim. Então assim, se você tá com saudade de repente de A Hospedeira, provavelmente você vai gostar muito dessa história, porque ela tem alguns elementos parecidos, mas tem a questão ali dos alienígenas, tem de repente um romance, então provavelmente você vai gostar se você gostou de A Hospedeira. Então logo no início do livro a gente já é apresentado por um plot ali do que aconteceu, e nós somos apresentados também a nossa personagem principal, que é a Annelise. Ela foi pra Áustria pra passar ali 6 meses fazendo um intercâmbio, só que certo dia ela recebe a ligação da irmã que tava no Brasil, dizendo que os pais sofreram um acidente e eles morreram. Então ela fica assim, sem chão, sem saber o que fazer. Então ela resolve comprar uma passagem e voltar imediatamente pro Brasil pra entender o que aconteceu ali, porque a história tava muito esquisita, muito mal contada, só que a irmã acaba insistindo pra que ela continue na Áustria, longe dela, que ela vai ficar muito mais segura, muito mais protegida, e ela não sabe do que é essa proteção, por que ela precisa ficar tão longe, já que aconteceu um acidente com os pais. Nesse meio tempo, ela conhece o Hans, que é o cara que diz que vai proteger ela, e a irmã gêmea dela diz que ela conhece ele, que é a melhor pessoa pra isso, a mais indicada, e também o Oliver, só que ela já conhecia o Oliver. Ele era um menino que também estava na escola dela, só que ela tinha uma sensação muito esquisita quando chegava perto dele. Então assim, ela não sabe por que ela tem um guardião, que é o Oliver, ele vai se tornar o guardião dela, vai ter que estar ali sempre perto dela, e ao longo da história a gente vai entender qual é a real função dele, o que ele faz com ela, o que ele sente ali perto dela, e também ela não entende por que tem o Hans perto. Então a gente vai acompanhar essa história de descobertas, na verdade. A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, e a gente vai acabar descobrindo ao longo da história, ao longo da leitura, o que realmente acontece com a Annelise junto com a personagem. E eu acho isso muito legal, porque tem vários elementos que a gente fica assim, cara, surpresos, porque não esperava que fosse acontecer. Mas no primeiro momento, o Hans acaba dando um panorama geral do que tá acontecendo. Ele fala assim, olha, você vai achar que a gente é maluco, mas a gente não é maluco. O lance é que nós somos descendentes de um pessoal de outro planeta, onde o planeta foi queimado, destruído, devastado, e eles vieram pra Terra pra se esconder aqui. Então são extraterrestres vivendo no meio dos humanos, meio que escondidos, sabe? Como se fosse uma sociedade secreta praticamente. Só que eles têm algumas diferenças, eles, pelo que a gente entende, eles têm alguns poderes. Nisso, a Annelise fica tipo, cara, não é possível. E eu faço parte disso, então a gente acaba descobrindo que ela é uma Anterana também. Ela tem descendência desse planeta de Antera, só que a gente descobre que ela também não tem poder. Então o que vai levar ela a fazer parte disso? Por que ela tá em perigo? Então é exatamente isso que a gente vai descobrir ao longo da história. Já imaginou um monte de ET escondido aqui no meio da gente? A Tati conseguiu construir um livro muito visível, sabe? Você não tem problemas de imaginar as coisas. Existe um capítulo aqui como se fosse um trecho de um livro que veio lá do planeta de Antera, que fala exatamente da língua, das linhagens, dos poderes. A Annelise acaba lendo e a gente acaba entendendo um pouco mais do que é aquilo tudo que ela tá acontecendo. Eu não vou especificar exatamente, porque como eu disse, o mais legal é a gente descobrir junto com a personagem quais são esses riscos todos que ela tá correndo, o que vai vir pela frente, que é exatamente a questão da trama que a gente vai encarar, todas as surpresas, todos os suspenses. Então assim, é a parte mais interessante da história mesmo. O título desse livro é curioso e ele fala exatamente que a Annelise é improvável. E é exatamente isso que a gente acaba encontrando nessa história. A gente tem uma personagem principal que é introspectiva, que ela não acredita às vezes em si mesma, que tem ali uma rixa com a irmã gêmea, às vezes tem uma competição de atenção com os pais, talvez. Então a gente acaba percebendo que ela era realmente improvável de ser uma pessoa que pertence a esse povo, a esses anteranos,
que parecem ser tão sublimes, tão ativos, sabe? Que participam da sociedade. Então ela é realmente uma personagem extremamente improvável. Uma coisa que me atrai muito nos livros de fantasia são os personagens, como eles são construídos, como é o desenvolvimento deles ao longo da história. E a Tati, ela acabou me mostrando que é possível sim desenvolver personagens incríveis e sim dar um crescimento super natural pra eles num livro só. Então você vai ter todo o fechamento de tudo num único livro. Não tem continuação? Se tivesse continuação eu ia ficar muito feliz, Tati, pode ter certeza. Mas assim, os personagens têm características diferentes, personalidades diferentes e não são personagens jogados na história à torto e à direita. Eles realmente fazem parte da história, eles são essenciais para que a resolução aconteça, para que as coisas desenvolvam. Então assim, são personagens incríveis e necessários. Possivelmente você deve estar achando que existe aí de repente um triângulo amoroso. Talvez exista porque surgem dois personagens, o Oliver, que a gente já conhece logo de início, e tem o outro que a gente conhece também, que vai dar aí andamento para essa coisa de coração dividido, o que eu preciso fazer. Mas eu gostei porque é uma coisa bem natural, até porque eu não vou falar muito, mas esse livro trabalha muito a questão dos sentimentos, o que tá sentindo, principalmente os anteranos, porque alguns deles têm essa questão toda. Mas eu confesso que caso você tenha lido esse livro ou vai ler, eu já digo, eu sou Team Sebastian. A Annelise é uma menina que realmente, como eu disse, ela se desenvolve ao longo da história, ela vai assim numa ascendente muito boa. Ela tem uma irmã gêmea que é totalmente diferente dela e assim, às vezes eu tinha raiva das duas, mas a gente supera isso. Mas tem uma personagem que eu achei maravilhosa, que é a Hannah. Gente, quando eu lia alguma coisa que a Hannah falava ou algum gesto que ela fazia, eu senti uma paz, um negócio assim maravilhoso dentro de mim, que eu acho que foi exatamente isso que transformou esse livro numa leitura tão prazerosa. A Tati, ela tem um jeito de escrever praticamente poético, sabe? Ela vai te conduzindo como se fosse aquela fumacinha do pica-pau, sabe? Que vai levando uma mãozinha assim bem lentamente, você não vai sentindo. Eu li esse livro praticamente em um dia e foi tão prazeroso que eu não senti que tava acabando. Mas não é só de fantasia que vive a improvável Annelise. Esse livro, apesar de ser uma fantasia que trate de ETs, que tem todos os elementos mágicos, uma questão ali de suspense, talvez uma pitada boa de suspense, a gente tem nesse livro algumas discussões que são muito importantes. A gente tem um casal gay nessa história que é tratado de uma forma tão natural, da forma que deveria ser, que dá vontade de abraçar a autora pela forma como ela criou e ambientou tudo isso, sabe? Outra coisa que eu gostei muito de ver foi o fato de você se sentir pertencendo a algum lugar. Aquela sensação de pertencer, sabe? Você acaba encontrando aqui também. É importante a gente achar o nosso lugar, um lugar pra chamar de lá, mesmo que não seja algo concreto, sabe? Como eu disse, é uma fantasia que tem uma pitada ali de temas importantes, que tem uma pitada de suspense. Se você gosta de todos esses elementos, muito provavelmente você vai gostar dessa história, porque ela é muito especial. No final das contas, você vai ficar abraçado com esse livro, provavelmente, querendo dar um abraço na autora pela história que ela criou. E assim, você vai querer mais. Você simplesmente vai chegar no final da leitura querendo mais. Então, já que a minha carta de Hogwarts não chegou, Tati, vamos providenciar aí uma passagem pra Enda que eu vou ficar super feliz, tá bom? Se você já leu esse livro, me diz aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se tem algum outro livro com temas de extraterrestres e fantasia que você também tenha gostado. Se você não leu, corre aqui, ó, no box de informações pra comprar o livro, porque vale muito a pena dar uma chance pra essa história. É linda, é incrível, é envolvente de uma forma que provavelmente você nunca viu. Bom, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, porque ele ajuda demais. Indica esse vídeo pra algum amigo que gosta de ler, ou então o canal, porque eu vou amar ter ele inscrito aqui também, pra gente ter essa amizade maravilhosa. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo. Um super beijo e tchau, tchau!